Ô, pessoal, vamos então aqui retomar aqui a nossa aula, tá? Nós fizemos então aqui na última aula o quê? Uma tabela dinâmica demonstrativa simples aqui, só para vocês verem que deu para vincular com a tabela dinâmica, né? A base de dados que veio lá do banco com o Power Query e que por sua vez aqui desagou essa tabela dinâmica através dessa base de dados, tá? Bom, vamos fazer uma nova tabela dinâmica aqui, tá? E agora a gente vai começar a acrescentar análise mesmo, né? Vamos fazer uma análise de verdade, criando um gráfico, algo que a gente já começa a tirar algumas conclusões, tá bom? Então, como é uma tabela, é só selecionar qualquer célula aqui dentro desse intervalo. Você vai vir aqui em inserir, tá? Clicou aqui em inserir, tabela dinâmica, tá? Tabela dinâmica. E aí ele já vai reconhecer o intervalo, que é a base de funcionários, dá um OK e pronto, veio para cá. Bom, a princípio vamos fazer aqui a análise de folha de pagamento de filiais, tá bom? Então eu vou colocar aqui a cidade, que é o intervalo de filiais, e o meu salário aqui. Simples assim. Aí eu vou vir aqui, ó, botão direito do mouse e classificar do maior para o menor. Então classifiquei aqui do maior para o menor. E eu gosto de fazer uma coisa aqui para não perder muito tempo, que é exatamente o que? Eu vou colocar aqui, ó, filial, tá? E folha de pagamento. Vou colocar folha PGTO. Folha PGTO. Vou dar um OK aqui, vou dar um igual aqui, um igual aqui também. E perfeito. Selecionei os dois aqui, puxei até aqui, não preciso pegar o total geral, tá? E perfeito, tá? E aí eu vou vir aqui, ó, e formatar aqui como valor, tá? Eu poderia fazer direto na tabela dinâmica, sim, poderia fazer, mas eu gosto de fazer dessa forma para ser mais rápido, tá bom? Porque lá na tabela dinâmica vai ter a questão de gráficos dinâmicos e não é isso que eu quero. A ideia é exatamente fazer uma coisa mais flexível, mais rápido da gente tomar conclusões aqui, tirar conclusões em razão de análise de dados, tá? Então nós temos aqui a nossa folha de pagamento, a gente já percebe que majoritariamente São Paulo domina ali mais de 52% ali, né? Eu já fiz a conta ali mais ou menos rapidinho aqui, e eu percebi aqui então que aqui de fato está dentro da minha curva de 80%. Por que eu estou dizendo isso? Nós vamos fazer uma análise de Pareto aqui, tá bom? Então vamos acumular aqui. Então vou fazer um valor acumulado, tá? A primeira linha, geralmente a gente acumula. Na verdade, a gente acumula não, né? A gente iguala, né? Então dá um igual, simples assim. A partir da segunda linha, nós passamos a fazer o quê? A soma da primeira linha que a gente copiou com a segunda linha, certo? E aí ele vai acumular. E aí eu só volto aqui e dou um preencher total aqui, aí preencho aqui na alça de preenchimento, e aí, beleza, ele já preencheu aqui. Então a gente já percebe que exatamente esse valor aqui, ó, igualou aqui com o total geral. E é isso mesmo, tá bom? Acumulou e tá certinho. E agora a gente vai colocar aqui o percentual acumulado, tá? Eu vou colocar o percentual acumulado aqui, e aí esse percentual é o quê? É igual a soma, aliás, é igual este dividido pelo quê? Pelo meu máximo desse intervalo. Simples assim. E é importante que eu congele, né? Coloque esses cifrões aqui, né? Nesse intervalo, para que esse intervalo de dados aqui, ó, que eu selecionei, ele fique quietinho ali, né? Então ele está estabilizado ali, está congelado ali. Fecho parêntese e dou um Enter. Beleza? Clico e rebato para todo mundo aqui e transformo em percentual. Perceba que o último valor aqui da linha é sempre 100%, então deu certo o nosso cálculo. É exatamente isso que a gente queria. E nós vamos criar aqui uma lógica em que? Em que se esse valor acumulado aqui, ó, esse valor acumulado que a gente vai usar inclusive na nossa curva, ele for menor ou igual a 80%, que é a nossa curva, né, de 80 a 20, está dentro das nossas curvas de valores ali que estão dentro da nosso limiar ali de observação, então ele vai me trazer aqui, repetir o valor da folha de pagamento aqui. Senão, ele vai me trazer um valor não disponível, né? É um erro controlado, vamos dizer assim. Então, vou colocar aqui 80 e aqui 20, tá? Então, fórmula é igual se o quê? Se este valor aqui acumulado ele for menor ou igual a 0,8, que é o decimal de 80%, se eu fizer isso vezes 100, ele vai me dar 80%, tá bom? Então, se eu
se ele for maior ou igual a 0,8, então eu quero que traga o valor da folha de pagamento lá. Então, valor da folha de pagamento de São Paulo. Se não, aí eu quero que ele seja não disponível aqui, não disp, tá? Abre e fecha parêntese e aí fecha parêntese mais uma vez. Dei um Enter aqui e é exatamente o que ele fez, tá? Então, vou clicar e arrastar para baixo aqui e era exatamente isso que eu queria que ele fizesse. Perceba que, como aqui ó, 84% já está acima de 80%, ele me trouxe o erro. E aqui a gente já consegue entender quem são os da nossa curva de Pareto. Da nossa curva de Pareto aqui, a gente já começa a perceber aqui quem são as nossas filiais aqui que tem uma folha de pagamento aí bem enxuta, né? Vamos então aqui agora, seguindo em frente, a minha curva de 20% é o contrário. Então, se isso aqui ele for maior, e aí é só maior que 0,8, aí eu quero que traga a minha folha de pagamento. Se não, ele vai me trazer o valor não disponível que eu tinha dito ali para vocês, certo? Fechou? E é isso. Clicou, arrastou para baixo, selecionou aqui e percebam que ele trouxe exatamente o que eu queria que fizesse, tá bom? Queria exatamente que fosse dessa maneira como está sendo demonstrado aqui. E a partir daqui a gente vai fazer o nosso gráfico, tá bom? Então vamos lá aqui, ó, inserir gráfico de coluna 2D, botão direito do mouse, selecionar gráfico, adicionar, e aqui eu vou colocar aqui a minha curva 80%. Dessa minha curva 80%, vai ser o quê? Vai ser exatamente esse intervalo. Ótimo. Então, ok. E aí eu vou adicionar aqui ó, a minha curva de 20%. A minha curva de 20% vai ser exatamente este outro intervalo aqui. Perfeito? E aí aqui ó, no eixo X, eu vou colocar exatamente as cidades aqui. Bom, coloquei as cidades, então ok, e perceba que o que está dentro da minha curva de 80% tem uma cor, o que está fora da minha curva de 80% tem uma cor distinta. Então vou vir aqui, ó, selecionar, formatar séries, né? Eu vou colocar aqui como 10%, por exemplo, e aqui eu vou colocar como 0. 0 não, minto, 100%. Ele vai ficar mais agrupado. Então olha só que legal, né? E aí agora a gente vai colocar uma curva aqui, né? Uma curva que ele vai fazer exatamente esse limiar aqui, ó, né? Onde a gente vai ter uma interseção aqui, ó, onde aqui é exatamente a minha interseção de 80%, certo? A gente vai entender exatamente, fazer a curva de Pareto para a gente entender esse detalhe, tá bom? Então vamos aqui, ó, novamente, botão direito do mouse, selecionar dados, vou adicionar e aqui vai ser a minha curva. Simples assim. E aí os valores de série vai ser o valor acumulado aqui, ó. O valor acumulado, então um ok. Aqui não preciso fazer nada, só dou um ok. E aparentemente nada aconteceu. Por quê? Porque nós temos valores divergentes. Nós temos valor percentual com valor monetário. Só que, como é que a gente resolve isso? A gente vem aqui, ó, alterar tipo de gráfico. E aqui em combinação, a gente transforma a curva aqui em um eixo secundário. E perceba que a curva já foi feita aqui, ó. Dou um ok. E é isso aí, ó. A curva foi feita aqui, ó. E a gente consegue perceber. Se eu vou formatar aqui, ó, como, sei lá, como cinza, um cinza, eu vou... Ele tirou a formatação lá, né? Espaçamento 0. Aqui. 100%. Não sei por que ele ficou assim, mas tudo bem, não tem problema. Não tem problema. Mas aqui a gente já consegue perceber aqui. E aí isso aqui a gente tira da... Opa! Na verdade a gente vem aqui, ó, no eixo, em número, aqui no código da formatação, a gente apaga isso aqui, ó. Deleta e coloca 3 ponto e vírgula. Aí clica aqui, ó, em adicionar. Tá? Clica aqui em adicionar, aí ele some aqui. A mesma coisa a gente vai fazer aqui, ó, também para o eixo do percentual, que é o eixo secundário, tá bom?
Novamente aqui, ó, código da formatação. Você arranca fora, coloca 3 pontos e vírgula, adiciona e tá aí. Então a gente tem aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, análise, opa, novamente aqui, análise de folha de pagamento 80/20. Coloca aqui 80/20, tá? Perfeito. E aí a gente coloca os rótulos aqui. Vou colocar o rótulo aqui. Ficou muito grande, né? Então vamos tirar esse rótulo daqui, não tem problema não. Mas aqui a gente já consegue entender, né? Então a gente já tem aqui. Então vamos interpretar essa análise que a gente fez aqui. Então nós percebemos que essas 4 filiais aqui detêm o quê? Detêm 80% da folha de pagamento, tá? Então só essas filiais aqui, elas detêm 80% da minha folha de pagamento. E a curva, ela vai acompanhando até ela chegar num limiar aqui. Esse limiar é exatamente a divisão de 80% para cima. Para cima. Então, tudo que for para cá, por exemplo, daqui para cá, são as filiais, essas são as filiais aqui, Chicago, Rio de Janeiro, blá blá blá, Albuquerque. Então, são todas aquelas filiais que compõem o quê? Que compõem somente 20% da folha. Certo? Então, assim, a gente já consegue entender aqui quais conclusões que a gente consegue tirar aqui. A gente já consegue tirar a conclusão que se em contexto de folha de pagamento eu tiver que fazer algum corte, alguma coisa até para que eu possa maximizar os meus resultados, eu não vou simplesmente pegar e eliminar postos de trabalho, por exemplo, de filiais que não estão dentro da minha folha, vamos dizer assim, da minha curva de folha de pagamento, né? Então, onde que eu tenho que prestar atenção aqui em iniciar, por exemplo? Eu sei que não é o caso, mas ninguém gosta disso, mas é onde que eu teria que focar as minhas ações? Principalmente em São Paulo, tá? Principalmente em São Paulo, porque ele detém aqui, ó, 52%, né? Isso no acumulado, só ele sozinho, né? Ele detém 52%. E aí, subsequentemente, na minha segunda prioridade, Nova York, depois Los Angeles e Curitiba. Então, esses aqui são os meus focos, vamos dizer assim, meus focos decisórios para esse contexto específico. Como eu disse, não um contexto que ninguém gostaria de tomar a decisão, mas se eu tivesse que tomar a decisão, faria exatamente uma análise como essa e traria ali para os gestores, traria ali para os tomadores de decisão. Se eu tivesse que tomar essa decisão, eu iria pautar muito focado nesse tipo de análise, tá certo? Então essa foi a primeira análise que nós fizemos aqui em razão da nossa base de dados aqui que nós vinculamos do SQL Server com o Excel, fizemos uma tabela dinâmica. Dessa tabela dinâmica, nós compomos um gráfico aqui, onde a gente conseguiu fazer uma análise de dados, tá certo? Então, acompanhem a próxima aula.